Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah. Então, vamos lá. Olá, alunos do quinto ano. Vamos para a nossa última aula da semana. Tenham em mãos a apostila. Abram na página 84. Para vocês, foram um bloco de textos do quinto ano. Nós vamos começar a utilizar esse bloquinho de texto para realizar as atividades complementares, ok? Tenham em mãos, então, o bloco de texto e a apostila para que vocês possam fazer as atividades. Sigam as orientações do professor sobre onde realizar essas atividades. Para realizá-las, você precisará ouvir alguns textos que serão lidos pelo professor. Esses textos estão em mãos, nas mãos de vocês. Vocês podem estar lendo e relendo quantas vezes forem necessárias para responder as questões. Então, prestem atenção e, se surgir dúvidas, pergunte ao professor no grupo de estudo, ok? Vamos lá. Número 1. Após ouvir a leitura de Uma Noite Tenebrosa, parte 1, realize as atividades que seguem. Letra A. Leia esses trechos extraídos do texto. Margarete atravessa uma espessa massa de árvores e arbustos. A mulher não podia evitar um arrepio involuntário, sempre em noites escuras e tenebrosas como aquela. A alternativa aqui apresenta palavras que podem substituir os termos destacados nos trechos acima, sem que seja alterado o sentido das frases 1, 2 e 3. As palavras que estão grifadas nesse pequeno trechinho aqui, espessa, involuntário e tenebrosa, vocês vão ter que substituir por algumas dessas palavras. Então, vocês vão escolher qual grupo de palavras se encaixa aqui, ok? Letra B. O que estava acontecendo na cidade para que todos ficassem assustados? Está lá no texto. Não sabem? Releiam de novo. Letra C. Na casa em que Margarete trabalha, não há luz elétrica, mas sabemos que a eletricidade já existia. Que outro elemento mostra que essa história se passa em um tempo não muito distante do nosso? Então, releiam o texto e pesquisem lá por que talvez ela não tenha eletricidade e como que a gente sabe que está numa época perto da nossa que já tem eletricidade, ok? Então, vocês vão responder aqui na letra C. Letra D. Observe os trechos retirados do texto. Embora já fosse um caminho bastante familiar, a mulher não podia evitar um arrepio involuntário ao percorrê-lo, depois de cada dia de trabalho. Margarete se apressou o mais que pôde em terminar logo sua tarefa doméstica. Assinale as alternativas que indicam o uso correto dos pronomes em destaque. Então, o que está destacado aqui, vocês vão ver qual desses pronomes, qual forma se encaixa nesse texto aqui, ok? Só assinalar. 2. Seu professor fará a leitura da segunda parte do texto, Uma Noite Tenebrosa, em seguida faça o que se pede. Nós não faremos a leitura desse texto, vocês têm esse texto em mãos, então leia quantas vezes for necessário para que vocês possam entender. Leiam a primeira parte e a segunda parte que está no bloco que foi para vocês para casa, tá bom? Vamos lá. Letra A. Escreva um parágrafo caracterizando a personagem Margarete. Procure responder as seguintes questões. Quem é Margarete? Ela é medrosa ou corajosa? O que ela costuma fazer? Então, vocês vão tirar pequenas partezinhas do texto para dizer quem é a Margarete, se ela é medrosa, se ela é corajosa, e o que ela costuma fazer, ok? B. Além de Margarete, quais são as outras personagens dessa história? Volta lá na história, releia, nem que se for a parte 1 e a 2, tá? Para vocês verem quais são os outros personagens dessa história, tá? C.
Como o casal Silvestre se comunica? Vai lá no texto e vê como que eles se comunicam, como que eles falam com o outro. Se eles não falam, como que eles fazem para se entender? D. Qual é o assunto da conversa entre o casal Silvestre? O que eles costumam conversar? E. A porta estava entreaberta e rangia com o vento. Creque-nheque, creque-nheque. A velha empregada empurrou-a com o pé e prendeu a tranca por fora, rapidamente, sem soltar o lampião. No trecho acima, se a palavra porta for substituída por portão, como deve ser escrito o início dessa frase? Substituam essa palavra porta por portão e vê se a frase ainda continua com sentido. Se ela estiver sem sentido, vejam o que vocês podem fazer para deixar a frase com sentido, ok? 3. Observe o narrador do texto, Noite Tenebrosa. O narrador, quem está contando a história. Letra A. Ele participa ou não da história? Ele está só contando a história ou ele que está participando e contando a história? Então, vocês vão ter que prestar atenção nisso também. B. Reescreva o parágrafo abaixo, retirado do texto Noite Tenebrosa, de forma que Margarete seja a narradora da história. Margarete correu para o seu quarto, enfiou-se entre as cobertas, tampou os ouvidos com a grossa manta e tratou de apagar da mente as imagens assustadoras. Cansada, o sono veio depressa. Então, vocês vão copiar esse trechinho, vão reescrever ele, de forma que, como se fosse a Margarete contando essa pequena parte, ok? Ela está narrando. Letra C. Escreva os verbos abaixo no pretérito, como no modelo. Afagar, afaguei. Conjugar, carregar e assim por diante, tá? Essa aqui tá bem facinho. Letra D. Você escreverá um conto de assombração. Imagine que está saindo de casa com Margarete, a velha empregada, personagem do texto Noite Tenebrosa. E, de repente, vocês se assustam com um vulto, tá? Essa é a introdução do textinho que vocês vão fazer. Para produzir seu texto, defina. Haverá outras personagens na história, além de você e a Margarete? Então, já vai fazendo a listinha. Isso aqui é uma listinha para vocês poderem escrever o textinho de vocês. Onde se darão os fatos? Aonde que vai acontecer os fatos? No cemitério, na rua, na escola, tá? Então, onde que vai ser contado esses fatos, essa história? Prefira um cenário escuro, sombrio, que possa aumentar o clima de medo e suspense. À noite, no cemitério, ou em qualquer outro lugar que vocês imaginarem ser assustador. O que é o vulto que será visto por vocês? Um fantasma? Ou um homem qualquer que estava passando na rua? Vocês vão decidir, tá? Como as personagens vão agir ao ver o vulto? O que vocês vão fazer? Tá você e a Margarete. Vocês vão se assustar? Vocês vão sair correndo? Então, vocês vão decidir isso também. Como a história terminará? Também é uma coisa que vocês vão ter que pensar para que seja bem interessante, tá? Lembre-se de descrever as personagens e o local onde os fatos acontecerão. Revele também os diálogos e as emoções do personagem, ou seja, tem que ter uma conversa aí entre os personagens, tem que dizer o que eles estão sentindo, pode ser como eles falam, se levaram susto ou não, ok? Quando terminar de escrever seu texto, faça uma revisão dele, verificando se a grafia das palavras está correta e se em seu texto há elementos que possam criar clima de suspense e provocar medo no leitor. Não se esqueça de criar um título, tá?
Então, se tiverem dúvida, releiam o texto, tirem ideias, contem aquilo que vocês acham que vai ser interessante de ser lido. Depois que escrever, revise o texto de vocês, as palavras, a forma que foi escrita, ok? E vai tirando dúvida com o professor no grupo, tá? Então, se vocês não conseguirem dar todas as respostas na apostila, porque tem atividade que não tem espaço, podem fazer no seu caderno, tá? E utilizem aquilo que vocês precisarem para realizar essa atividade. Se tiverem dúvida, podem estar tirando no grupo de estudo. E por hoje é só. Encerramos mais uma semana. Muito obrigada e até a próxima. Yeah, we ain't sleeping at all, yeah. I'm seeing stars, yeah. Gave me